A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 20 e versículo de número 12 ao 18, que vai nos dizer assim: Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro: a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De uma terra longínqua vieram da Babilônia. Perguntou ele: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, com o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, a consequência de abrirmos as portas por emoção da nossa vida, da nossa história, da nossa casa, para que pessoas venham entrar sem antes consultarmos a Deus. Você precisa ter muito cuidado com as pessoas que você permite entrar na sua casa, com as pessoas que você permite entrar na sua história. Antes de fazermos qualquer aliança, antes de confiarmos segredos, nós precisamos consultar ao Senhor. Declare comigo: eu vou consultar a Deus antes de abrir a minha vida para algumas pessoas. Eu vou consultar a Deus antes de abrir a minha vida para algumas pessoas. Irmãos, existem pessoas que elas vão parecer que são boas, que as intenções delas vão parecer que são boas, mas só Deus conhece o profundo do coração. Só Deus é que sabe, irmãos, o que tem camuflado dentro do homem. Nós só vemos o exterior. E é por isso que precisamos ser guiados não pela pena, não pela emoção, e sim pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos alerta, ele nos mostra quando há algo errado, mas nós precisamos estar ligados e atentos e não passarmos por cima desses alertas. Deus não se agradava de alianças estrangeiras. Deus deixou isso bem claro. Muitos reis acabaram perecendo porque confiaram em alianças que fizeram que Deus não queria. Então é claro que Ezequias sabia que Deus não aprovava certos tipos de aliança. Mas mesmo assim, ele desobedeceu. Tem pessoas que até sentem, irmãos. O Espírito Santo mostra, alerta, mas a pessoa prefere andar segundo o que está vendo. A pessoa prefere andar segundo a emoção, ao momento, aos presentes que recebe, a atenção que a pessoa dá. Aí faz a aliança, depois se arrepende amargamente. Você vai observar aqui, irmãos, que Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias. Logo após a vitória chegar na história de Ezequias, logo após Deus trazer uma cura sobrenatural para ele, de Deus o abençoar abundantemente, a Bíblia diz que o filho de Baladã mandou cartas e um presente para Ezequias.
No tempo em que Deus nos abençoa, nós precisamos ter o cuidado dobrado. Porque muitas pessoas, irmãos, vão querer se aproximar de nós para se aproveitar. Quando você está na luta, ninguém quer se aproximar de você, não. Quando você está na dor, no sofrimento, quando a porta está fechada, quando a escassez chega, quando há necessidade, ninguém quer lhe ajudar. Mas a partir do momento que Deus começa a lhe abençoar, começa a lhe prosperar, que Deus começa a mostrar que Ele é na sua vida, muitos vão querer ser teu amigo. Muitas vão querer ser tua amiga. E Deus diz para você: vigia, vigia, vigia com as alianças. Ezequias aqui se emocionou. Foi emocionado, quis fazer as coisas, né, conforme aquilo que ele estava vendo. Olha, tem cartas aqui para mim. Olha, tem presente. Vou abrir tudo, vou mostrar tudinho. Vou mostrar tudo que eu tenho de mais precioso. O que tem de gente fazendo a mesma coisa que o rei Ezequias. Mostrando as coisas que tem de mais precioso. Dizendo: não tem nada não, que aqui tem. Tem gente que até usa a palavra do Senhor. Nenhum mal vai me suceder não, irmã. Eu creio em Jesus, eu creio em Deus. A minha vida está na mão de Deus. Ezequias também cria no Senhor. Deus também era o Deus de Ezequias, mas aqui ele falhou, irmãos. Não é porque Deus está conosco que nós devemos tentar ao Senhor nosso Deus. O próprio Jesus disse isso: não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui você vai observar que Ezequias, ele abre tudo o que há de mais precioso. Depois o inimigo vem e rouba tudo e destrói aquilo que ele mesmo abriu a porta para o inimigo entrar. Porque às vezes a destruição chega porque a gente abre a porta. Isso é sério, é forte e é de Deus para a sua vida. Muitas vezes, irmãos, infelizmente somos nós que abrimos a porta para o inimigo entrar. Quantas pessoas você já abriu a porta na sua vida que hoje você se arrepende? Eu tenho certeza, irmãos, todos nós temos situações na nossa vida que nós nos lembramos que abrimos algumas portas para algumas pessoas e hoje nos arrependemos. Se pudéssemos voltar atrás, não é verdade? Mas não podemos. E isso pode ser evitado, irmãos, de acontecer novamente na nossa história. Como? Se consultarmos ao Senhor. Ezequias sabia muito bem orar. Ezequias sabia muito bem falar com Deus. Ezequias tinha acesso ao profeta Isaías. Por que não consultou o Senhor? Por que não orou a Deus como ele orou pedindo a cura? Porque o rei Ezequias orou e Deus ouviu. Porque antes ele não perguntou: Senhor, o Senhor está nesse negócio? O Senhor viu aqui, né? Que Merodach Baladã mandou umas cartas para mim. Mandou um presente. Posso fazer aliança? Ele poderia muito bem fazer isso, né, irmãos? Mas não. Ele se emocionou. Versículo de número 13. Ezequias se agradou dos mensageiros. Irmãos, ele se agradou dos mensageiros. Quantas vezes nos agradamos de algumas pessoas que Deus reprova? Quantas vezes nos agradamos de algumas pessoas que achamos legal? É uma pessoa extraordinária, é uma pessoa boa, é uma pessoa que verdadeiramente é um amigo, é uma amiga. E depois a punhalada, Ramanda Candarasturabaia, vem. Cuidado com esse negócio de eu senti, eu me agradei, meu coração bateu forte. Cuidado, Decandorasto de Andaracandaraia. Ezequias também se agradou aqui dos mensageiros de Babilônia. Mas Deus estava reprovando o que estava acontecendo. Cuidado com o que te agrada e desagrada a Deus. Cuidado com aquilo que parece ser bom, mas o final é de morte e destruição. Porque o inimigo não vai vir mostrando quem ele é, não. Ele vai vir com cartas, com presente, querendo mostrar que é bonzinho, querendo mostrar que é boazinha, que é tua amiga, que é teu amigo, que quer teu bem, para depois destruir o que lhe pertence. Vigia, assim te diz o Senhor. É tempo de você ter vigilância para não abrir portas para inimigos. Camuflados, xarabacandarasto, porque tem momentos que os inimigos virão camuflados. Eles não vão vir mostrando quem eles são, não, irmão. Você tá pensando o quê? Quem é falso, quem é traíra, vai vir mostrando o que é? Não vai, não. Vai vir fingindo, vai vir dando presentes, vai vir com palavras doces para tentar lhe enganar. Mas quem tem o Espírito Santo não fica enganado, não. Quem consulta a Deus não fica enganado. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro. O que Ezequias tinha de mais precioso, ele mostrou. A prata, o ouro,
as especiarias, os olhos finos, o seu arsenal e tudo o que se achava nos seus tesouros. Tudo, irmãos, tudo. O rei Ezequias confiou de cabeça. Ele confiou mesmo, ele se jogou nessa confiança. E aqui, meu irmão e minha irmã, isso aqui trouxe uma séria consequência para ajudar Jerusalém. Se nós, irmãos, não tivermos cuidado, não somente a nossa vida, mas a vida daqueles que nos cercam também, sofrerão sérias consequências por causa das nossas atitudes e das nossas alianças. E é por isso que nós temos que ter bastante cuidado. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Ezequias mostrou tudo. A intimidade dele, as riquezas dele, as bênçãos que Deus deu para ele, tudo. Tudo. Ele alimentou o inimigo. Cuidado para você não estar alimentando o inimigo com informações da sua vida. Cuidado para você não estar alimentando inimigos e inimigas achando que são seus amigos. Achando que querem o teu bem. Porque essas pessoas que se camuflam, depois elas mesmas vêm e destroem. Depois eles mesmos vêm e armam ciladas contra você. Quantas pessoas se fizeram de amigas, hein, irmãos? De amigos. E depois você viu quem elas realmente eram. E você disse, se eu soubesse antes. Porque a pessoa não mostrava, né, irmãos? As pessoas que já foram enganadas sabem do que eu tô falando. O inimigo não mostrou pra você que era inimigo, mas veio com um sapatinho de algodão. Mas veio trazendo presente, trazendo cartas, sorrindo pra você. E às vezes o mais triste, sabe o que é? É que o alerta ligou em você, mas você não deu ouvidos. Porque às vezes é assim, irmãos. O Espírito Santo alerta dentro da gente e a gente não dá ouvidos. Porque nós pensamos, coitadinha dela, coitadinho dele, eu vou ajudar. E o Espírito Santo tá dizendo, não ajuda, não bota a tua mão, não faz aliança, não tem amizade, cuidado. E você muitas vezes deixa o alerta de lado e faz aquilo que Deus não lhe mandou fazer, cuidado. Deus não estava nessa aliança. Você observa aqui de maneira muito clara que logo após o rei Ezequias mostrar tudo o que estava no domínio dele aos babilônicos, aqueles que vieram trazer as cartas e o presente, aos mensageiros, a Bíblia vai nos dizer que Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias. Por quê? Porque aquilo ali foi reprovado por Deus. Quando ele veio, ele pergunta, que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias, de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Versículo de número 15, perguntou ele, que viram em tua casa? Olha a pergunta do profeta, o que foi que eles viram? O que foi, Ezequias, que você mostrou? Hoje Deus te faz refletir, o que é que você tem mostrado? Em quem você tem confiado? Peça a Deus, Senhor, passou uma peneira na minha vida. E vai tirando toda a impureza. Vai tirando toda a falsidade. Vai quebrando alianças que eu fiz com babilônicos sem entender a manchurabacandará a gravidade da coisa. Porque Deus trouxe homens e mulheres para lhe dizer, ainda dá tempo de quebrar algumas alianças, viu? Ainda dá tempo se você se posicionar. Mas tem que ser rápido. Porque os babilônicos, irmãos, aqui não iriam brincar. Mas eles iam vir com a permissão de Deus, claro, e destruir Judá e Jerusalém. Deus diz para você, se você não vigiar, algumas pessoas destroem casamentos, destroem ministérios, destroem laços familiares, destroem vida financeira, ministerial, querem manchar a tua imagem. Irmãos, uma aliança com o babilônico traz problema. Hoje Deus diz para você, seja sincero e conte para Deus o que foi que você fez ou o que você tem feito que você sabe que Deus não está aprovando com algumas pessoas. Se você ainda não sabe quem são os babilônicos, peça a Deus. Deus me mostra. Se tem babilônicos na minha vida, se tem pessoas que eu fiz aliança que o Senhor reprova, me mostra e tira. E se não tem, eu te peço, me alerte para que eu não faça alianças que o Senhor venha reprovar. Declare comigo, eu vou vigiar e não vou fazer alianças que Deus reprova. Eu vou vigiar e não vou fazer alianças que Deus reprova. Respondeu Ezequias, parte B do versículo 15.
Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. O próprio Ezequias disse: mostrei tudo que era de mais precioso. Mostrei tudo sem exceção. Tem gente que é assim, irmãos, conta tudo, conversa tudo, se abre, mostra os tesouros. E Deus está dizendo: cuidado. Cuidado, o próprio Ezequias, ele mesmo diz aqui: confiei tudo aos inimigos. Aí você vai ver o profeta Isaías dizendo no versículo 16: olha como seriam sérias as consequências por Ezequias ter aberto as portas para o inimigo. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Versículo 17: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem tesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Ou seja, o próprio Deus disse: tudo que você mostrou, tudo que você abriu as portas, o inimigo vai levar. Irmão, isso aqui é muito profundo. Nós precisamos ter bastante cuidado com isso. Porque o inimigo ganhou forças para quê? Para ganhar território, para levar o que pertencia a Jerusalém, o que pertencia ao rei. Tem coisas que lhe pertencem, que você acaba abrindo portas e o inimigo ganha legalidade para levar. E Deus disse para você hoje: cuidado. Versículo de número 18: dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei. Ou seja, até a família do rei seria tocada. Tem alianças que até a nossa família paga o preço por causa delas. Então tome bastante cuidado, seja seletivo mesmo, seja seletiva mesmo. O Senhor chamou o povo dele para ser separado. Várias vezes na Bíblia você vai ver isso. Sabe qual era o problema dos filhos de Israel? Por que eles caíam muito? Por que Deus permitia cativeiros como esse aqui dos babilônicos? Porque o povo não era seletivo, o povo se misturava, o povo fazia alianças que Deus reprovava, por isso Deus permitia a queda. Então cuidado com alianças, porque alianças, desde o princípio, alianças que não agradam a Deus, levam à destruição. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada por este alerta, Pai. O Senhor tem misericórdia do teu povo. Obrigada pelo teu amor e pela tua graça para conosco, Pai, por nos alertar, Senhor, sobre alianças que o Senhor reprova. Eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, quebra toda aliança da nossa vida que o Senhor reprova. Se porventura babilônicos a nossa história, Pai, retira, remove. Tens legalidade para quebrar toda aliança que não é dos céus na nossa vida. Nos ajude, Pai, nos perdoe, porque muitas vezes agimos como Ezequias sem pensar. Confiamos em quem não devíamos confiar. Agimos pela emoção, mas aqui nós aprendemos, Pai, que não dá para agir pela emoção, mas temos que agir guiados pelo teu Espírito Santo. Por isso eu te peço, remove, retira, quebra, anula, desfaz toda aliança que o Senhor reprova, Pai. Nos dá vigilância e sabedoria para selecionarmos quem pode entrar na nossa vida com a tua aprovação. Que só fique na nossa história quem o Senhor aprova, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça.
Aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor. Segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai. E falando melhor os corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço. E te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você hoje, vigie. Cuidado com os babilônicos. Cuidado com pessoas que parecem ser o que elas não são. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, todo engano cai por terra. Quando nós consultamos a Deus, Deus nos mostra a verdade. Não seja emocionado como Ezequias, mas seja alguém que age guiada pelo Espírito Santo, que te revela a verdade e que só permite na sua vida pessoas que ele sabe que verdadeiramente são verdade, são boas para estar na sua vida. Quem for como os babilônicos, que só tiver aparência, Deus vai lhe mostrar e ele mesmo vai retirar da sua história. Lembre-se disso. Alianças que Deus reprova leva à destruição. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.